Muito boa noite, graça e paz a todos, amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 10. Amém. Eclesiastes, capítulo de número 10, nós leremos apenas o versículo de número 1. E sobre esse texto nós então meditaremos nesta noite por alguns minutos. Diz assim a palavra de Deus: assim como a mosca faz com que o unguento do perfume exale mau cheiro, da mesma forma um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, ministra conosco, ministra a nós a Tua palavra, fale ao nosso coração, ministre, Senhor Deus, no mais profundo do nosso ser, que possamos ser aqui nesta noite, de alguma maneira tocados pelo Senhor, que possamos sentir, ó Deus, a Tua voz aos nossos ouvidos, e não somente ouvi-la, mas também mudar as nossas vidas, que os nossos corações possam ser de uma forma especial tocados pela Tua palavra, e que ao sairmos daqui nesta noite possamos ser desafiados a viver uma vida melhor para o Senhor, e que assim seja feito conforme a Tua santa vontade. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus, e todos digam amém. Hoje à noite eu queria ministrar uma palavra ao seu coração com o tema o bom cheiro de Cristo. É muito bom quando a Bíblia por si só é capaz de falar ao nosso coração, e eu sempre digo isso. É muito bom quando nós, como homens, como mulheres, não precisamos de muito empenho para interpretá-la. E eu vejo desta forma este versículo 1 do capítulo 10 de Eclesiastes, porque é um texto autodidático, é um texto autoexplicativo. Nós não precisamos fazer aqui muitas interpretações e muitas inserções humanas, porque o próprio texto fala ao nosso coração por si só. O tema desta mensagem é o bom cheiro. Eu acredito que você saiba que a arte da perfumaria, ou do perfume em si, é uma das artes milenares da nossa humanidade. As pessoas dizem que essa ideia do bom perfume é da França, mas muito pelo contrário. A França só começou a utilizar-se do perfume no século XV. E mais de 3.500 anos antes de Cristo, no próprio Egito, já se utilizava a prática do bom cheiro para agradar as pessoas. Então não é na França, mas sim no Egito que surge a ideia de um bom cheiro, de um bom perfume. E isso influencia o próprio texto do Antigo Testamento, porque, por exemplo, em Gênesis 8, 21, não precisa abrir, a Bíblia diz que o Senhor aspira o bom cheiro e suave, e disse consigo mesmo: não amaldiçoarei a terra. Então essa ideia do bom cheiro, do bom perfume, está presente na própria Bíblia. A Bíblia diz em Êxodo 30, 25, a Bíblia diz que Deus fará um óleo sagrado e cheiroso como perfume para a unção. Então, essa ideia do perfume estava presente no próprio óleo que se usava para a unção das pessoas. Então, o bom cheiro agrada. Amém? Como é bom estar ao lado de uma pessoa cheirosa. Sim ou não? Não sei se você já teve essa oportunidade de trabalhar ou conviver com alguém que às vezes o perfume passou já da hora. É ruim, não é? Sim ou não? Aquelas erguidas de braço que você diz: Jesus, baixa aqui, Senhor, que a coisa está feia. Não é assim? Hoje a gente tem assim diversos tipos de
perfumes, para poder, fazer com que isso não aconteça no nosso dia a dia. As mulheres que o digam, porque gostam muito de perfume. Mas essa ideia do perfume, como disse, ela está presente nesse texto que nós lemos. Porque esse texto diz que uma mosca, olha que interessante, cai num unguento de perfume, e diz o texto que uma mosca, ela faz com que todo aquele perfume se estrague. E aí o texto usa a comparação dizendo que da mesma forma, olha que interessante, da mesma forma que uma mosca estraga grande quantidades de perfume, a Bíblia diz da mesma forma, um pouco de estultícia, ou seja, de tolice, pode prejudicar a sabedoria e a honra de alguém. Olha que princípio que a Bíblia está nos trazendo nesta noite. Da mesma forma que um mosquito estraga um perfume, ela diz: a estultícia ou a tolice pode estragar uma vida inteira de sabedoria e de honra. E aí você pode me perguntar: pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Eu queria dizer 3 coisas para você nesta noite. Primeiro, que a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que a vida é boa. Nesse texto nós temos aqui pelo autor de Eclesiastes, que provavelmente seja Salomão, a comparação da nossa vida a uma perfumaria, ou seja, da vida ao bom cheiro. E a ideia que eu percebo aqui nesse texto é a ideia de que o autor quer nos ensinar que a nossa vida deve ser uma vida boa. Aquilo que o salmista diz no Salmo 37:11, quando ele diz que a vida é para ser deleitada ou aproveitada. É aquilo que o Salmo 23 diz, quando nós devemos estabelecer uma mesa, o salmista diz, perante a vida. Ele usa a ideia de perante os inimigos, mas a ideia é que nós podemos ter uma mesa perante a vida, no sentido de que a vida deve ser aproveitada. E deixa eu te dizer uma coisa: poucos de nós aproveitamos a vida como a vida deve ser. Poucos de nós vivemos a vida como de fato ela deve ser vivida. E infelizmente, muitos de nós gastamos parte da nossa vida com coisas que sequer trarão qualquer proveito a nós e muitas vezes a nossa família. E eu vou passar por esse ponto rápido, mas eu queria deixar essa mensagem para você nesta noite. Apesar de nós termos alguns conceitos bíblicos que nós precisamos viver nesta vida, eu queria te dizer nessa noite que procure aproveitar esta vida. Esta vida passa muito rápido. Nós fizemos uma visita para a irmã Irani, e é super interessante quando você conversa com alguém que passou pelo fio da morte. Ela diz que do nada ela estava bem, achou que estava recuperada, e de repente a pressão caiu e ela se viu à beira da morte. E quando o médico acabou de restabelecer a sua vida, a primeira coisa que o médico disse a ela, ela contou isso para nós hoje, ela disse: o médico me disse, aproveite a sua vida. Tome cuidado com aquilo da qual você tem gasto sua vida. Tome cuidado com o grande esforço que você tem tido com coisas na sua vida que não lhe trarão proveito algum. A mensagem hoje à noite do autor de Eclesiastes é: aproveite a vida, porque a vida é boa e passa muito rápido. O autor do Salmo 96 diz que a vida ela é como um conto ligeiro. Um conto ligeiro é um livrinho, sabe aqueles livrinhos bem fininhos? Diz que a vida é como um conto ligeiro, ela logo se desvanece, logo chega, logo se vai. Não importa se você tem pouca, média ou uma idade já avançada, viva a sua vida. Segunda lição importante desse texto. A segunda lição é que o pequeno pode estragar o grande.
A primeira lição é que a vida deve ser aproveitada. A segunda lição é que o pequeno pode estragar o grande. Quem presta atenção numa mosca morta? Ninguém. Para que serve uma mosca morta? Para nada. Mas o autor de Eclesiastes nos diz que esta mosca morta, insignificante, que não se tem qualquer proveito, ele diz, pode estragar todo um perfume. Olha que interessante. O pequeno estraga o grande. O insignificante estraga o significante. A ideia deste texto e a lição deste texto é que as pequenas coisas causam grandes efeitos nas nossas vidas. E o autor de Eclesiastes usa esta palavra, uma palavra um pouco difícil, que é a palavra estultice, que significa tolice, insensatez. O que o autor está querendo dizer é que um pouco de tolice ou um pouco de insensatez pode estragar toda a nossa vida. É interessante porque um pai educa um filho, por exemplo, por 25 anos, uma boa educação. E de repente, 25 minutos na mão de um traficante, ele perde toda a sua vida. É a estultice ou a tolice. Você vive uma vida inteira dedicada, uma vida inteira justa na presença do Senhor, e de repente, por 1 minuto de tolice, você estraga tudo que se passou. Às vezes, por pequenas coisas, nós estragamos as grandes. As pequenas atitudes podem acabar com as nossas vidas. E vocês sabem muito bem disso, porque nós temos pessoas experientes aqui hoje. Quantos de nós não perdemos grandes vitórias na vida por conta de uma pontinha de cigarro? Ou por conta de uma pontinha de maconha? Ou porque alguém disse, não, é só uma carreirinha, é só um pouquinho, é só uma vez. Um pouco de tolice pode estragar toda uma vida. E é exatamente isso que o autor quer nos dizer quando ele diz que, da mesma forma, a estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. A Bíblia traz a história em 2 Reis 20, de 12 a 19, a história de um rei, ou de um homem chamado Ezequias, que por 1 minuto de tolice, ele perdeu a sua vida toda. A palavra estultícia ou tolice significa no hebraico shekel, que significa bobeira, coisa tola, coisa sem sentido. E a Bíblia diz em 2 Reis 20 que este homem chamado Ezequias, ele recebe o seu inimigo em casa. E vocês conhecem a história porque o pastor Jair, no pouco tempo que eu estou na igreja, ouviu falar muitas vezes sobre esse texto. Mas a Bíblia diz que Ezequias abre a sua porta para receber o seu inimigo. 1 minuto de shekel, 1 minuto de tolice. E diz a Bíblia que ele mostra toda a sua defesa aos seus inimigos, sem saber que eles eram seus inimigos. E chega posteriormente Isaías e diz a ele, o que você fez? E ele diz, olha, mostrei tudo que eu tenho. Isaías então o aconselha dizendo, você e a sua família sofrerá. Os filhos de Ezequias sofreram por conta do seu 1 minuto de tolice, por seu 1 minuto de shekel. Quantas coisas nas nossas vidas não se acabaram
ou talvez estejam se acabando por minutos de tolices. Quantos casamentos não estão sendo destruídos por minutos de tolices? Quantas profissões se desvanecem na vida por minutos de tolice, minutos de shekel? Às vezes por uma falta de controle, ou por uma raiva exagerada, ou por um não controlar da própria boca, nós perdemos grandes e grandes coisas na vida. A mensagem nesta noite para você é: tome cuidado com a shekel, com a tolice. Você não precisa ser tão nervoso assim. Você não precisa ser tão brava desse jeito. Você não precisa falar tudo para os outros na cara dele. Você não precisa explodir toda hora. Você não precisa sair por cima sempre. Na sala do meu chefe, eu tenho um chefe que é o meu superior imediato. Ou seja, a pessoa que se tiver qualquer dificuldade, é com ele que eu tenho que tratar. Ele é o secretário de segurança do município que eu trabalho. E ele tem uma sala bonita, porque ele gosta de sala, assim, toda assim, incrementada e tal, né? E quando você entra na sala dele, do lado direito, assim, ele tem um quadrado com areia, com vários sapinhos. E aí sempre, eu entrei várias vezes na sala dele. Um dia eu falei: chefe, o que significa esses sapinhos aí? Ele disse: significa que todos nós, em algum momento da vida, precisamos aprender a engolir sapos. Tem gente que acha que ele tem que sempre sair por cima. Tome cuidado com a tolice. Tome cuidado com a estultícia da vida, porque muito provavelmente você vai perder grandes coisas na vida. O pequeno pode estragar o grande. O insignificante pode estragar o significante. Um homem e uma mulher sábia é alguém que aprendeu a viver e a controlar as tolices da vida. Terceira lição. Primeira lição é que a vida é boa, comparada a um bom frasco de perfume. Segunda lição é que o pequeno pode estragar o grande. As pequenas coisas podem estragar as coisas grandes nas nossas vidas. Terceira lição é que o mal pode influenciar o bem. O ruim pode influenciar o bom. O que não presta pode influenciar muito mais o que presta. Um mosquito tão pequeno pode acabar com uma grande quantidade de perfume. Porque, pensa assim, se eu tenho muito perfume e eu tenho uma pequena mosca, por que quando essa mosca cai nesse perfume, por que ela não se torna uma mosca cheirosa? Não seria muito melhor? Fazer um colar de moscas cheirosas. Mas é o contrário. Porque o ruim sempre estraga o bom. O que não presta, por vezes, tende a influenciar muito mais o que presta. Por exemplo, você não pega gripe, ou melhor, você não pega saúde, mas você pega gripe dos outros. Não poderia ser o contrário? Você está com saúde, se aproxima de alguém que está com gripe, e você transfere o que é bom. Seria muito melhor. Mas é o contrário. O que esse texto está querendo nos ensinar é que aquilo que não presta tende a tirar ou a suplantar aquilo que presta. O poder do mal é terrível. Por isso a Bíblia nos ensina que nós precisamos nos afastar do mal. Tem um texto muito interessante, eu vou ler, depois você pode ler na sua casa, que é texto de Ageu, capítulo 11, capítulo 2, versículo 11 e 12. O texto é interessante, depois você estuda mais na sua casa, porque senão não vai dar para a gente
se aprofundar nele aqui. Mas o texto é interessante porque diz que os homens, quando se aproximavam voluntariamente de uma coisa que não prestava, de uma coisa ruim, ele ficava então contaminado. E aí esses homens aqui, os autores, se aproximam de um sacerdote e perguntam: olha, o que acontece? Eu vou ser mesmo contaminado por aquilo que não presta? O sacerdote diz sim. O que esse texto de Ageu, capítulo 2, quer nos ensinar? Que sempre que voluntariamente nós nos aproximamos daquilo que não presta, nós tendemos a ser influenciados. Por isso, tome cuidado com aquilo que você tem brincado. Tome cuidado com aquilo da qual você tem se aproximado. Sabe por quê? Porque a tendência é que o mal suplante o bem. Por isso a Bíblia diz, por exemplo, em 2 Timóteo 2:22, fuja dos desejos da mocidade. Paulo poderia dizer, enfrente, combata, guerreie, mas ele não diz isso. Quando a Bíblia fala sobre o que é mal, a Bíblia diz: se afaste. Mateus 26:41, Jesus diz: vigie e ore, para que não entreis em tentação. 1 Coríntios 6:18, Paulo diz: fuja da prostituição. O que a Bíblia está nos ensinando é que nós devemos nos afastar daquilo que é mal. Por isso eu te digo, tome cuidado com aquilo da qual você tem se aproximado. Há uma história muito interessante de que o primeiro-ministro da Inglaterra, em 1988, foi num circo assistir um teatro, uma apresentação de um homem que dominava uma serpente. É uma história muito interessante. E diz que esse homem, esse primeiro-ministro da Inglaterra, estava na arquibancada assistindo aquele homem que por 22 anos tinha alta capacidade de dominar uma serpente muito perigosa. E diz que essa serpente se enrolava no corpo dele, e aí depois ele conseguia sair, e havia toda aquela apresentação. Mas naquela noite, quando aquele primeiro-ministro estava assistindo, a história conta que aquele homem fez uma apresentação muito bonita, mas quando aquela serpente enrolou naquele homem, naquele artista de circo, diz que aquela serpente naquele dia teve uma atitude que há 22 anos ela nunca teve. Foi a atitude de enrolar e começar a apertar esse artista, apertar, até esmagar os seus ossos e esse homem morrer diante de uma grande plateia, onde o primeiro-ministro estava. E esta história é contada por muitos pregadores, querendo nos mostrar que nós devemos tomar cuidado com aquilo da qual nós estamos preservando nas nossas vidas. O que esse texto está nos ensinando é que nós precisamos tomar cuidado com essas aproximações com aquilo que é mal. Você diz: pastor, mas é só um minutinho de vídeo de internet. Pastor, é só um oi. Pastor, é só um aperto de mão. Pastor, é só uma vez. Tome cuidado, porque o que esse texto quer nos ensinar é que aquilo que é mal tende a estragar o que é bom. Por isso é necessário que nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, tomemos cuidado com aquilo da qual nós temos nos aproximado. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que nós somos o bom perfume de Cristo. E talvez a pergunta que nos cabe hoje à noite é: que tipo de perfume eu tenho sido na minha vida e na vida das pessoas da qual eu influencio? Queria convidar você a ficar em pé e a nós orarmos antes de nós participarmos da ceia do Senhor, que na sequência o pastor Jair vai ministrar. Com os nossos olhos fechados e com as nossas cabeças baixas, eu queria convidar você nesta noite, você pensar um pouco: será que esses momentos de tolice,
não tem te trazido grandes perdas na vida? Será que essas suas aproximações, essas aproximações nossas, as coisas que por vezes julgamos pequenas, será que não poderá trazer grandes prejuízos para as nossas vidas, como trouxe a vida de Ezequias, por exemplo? A mensagem desta noite é para que nós pensemos que tipo de perfume eu tenho sido, que tipo de conduta eu tenho tido diante de Deus, primeiramente, mas também diante da minha família, diante das pessoas que convivem ao meu lado, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em que lugar for. E a mensagem nesta noite é para que você e eu pensemos que tipo de perfume eu tenho exalado na vida das pessoas que estão ao meu redor e derredor. Senhor, que Tu possas ter misericórdia das nossas vidas nesta noite. Que o Senhor possa, Deus, olhar para as nossas vidas hoje e derramar em nós e sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua bondade. E que o Senhor possa fazer de nós, Pai, homens e mulheres melhores diante do Senhor, primeiramente. E que possamos, de fato, Senhor, exalar o bom perfume de Cristo diante das pessoas que Te conhecem, mas também diante daquelas que não Te conhecem, ó Pai. Deus, se há falta hoje, talvez aqui no seio da igreja, de pessoas que precisam talvez controlar um pouco mais os seus nervos, os seus ânimos, a sua irritabilidade, os seus nervos, que o Senhor toque neste coração, Senhor, que o Senhor ajude esta pessoa pela ação do Teu Espírito Santo, que possa ser uma pessoa mais calma, mais controlada, que tenha mais domínio próprio, que não ofenda tanto, que não machuque tanto as pessoas, que nós aprendamos, ó Deus, que há momentos da vida que vai ter que engolir sapo, que vai ter que recuar. Oh Deus, que o Senhor nos ajude, nos ensine a ser assim. Eu sei que não é fácil, Pai, porque há pessoas que tiveram as suas personalidades desenvolvidas assim. Há pessoas que têm um sangue diferente que corre nas suas veias, que são mais explosivas, que têm jeito diferente, que não conseguem se controlar. Mas o Teu Espírito Santo é o Deus que habita em nós, que tem todo o poder de controle sobre as nossas vidas. Que se não é pelas nossas forças, que seja pela ação do Teu Espírito Santo, esse controle sobre as nossas vidas, ó Pai. Mas Deus, eu queria também orar, Pai, se há alguém aqui hoje à noite que tem se aproximado de alguma maneira de situações, ó Pai, que lhe trarão grandes prejuízos na vida e principalmente na vida com o Senhor, que se o Senhor reconhece que há alguém aqui nesta noite, que o Senhor possa ajudar a começar da minha vida, das nossas vidas, que possamos receber as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas e que possamos reconhecer em que áreas isso tem acontecido nas nossas vidas e que possamos nos afastar disso para sermos homens e mulheres melhores diante do Senhor. Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas e que possamos ser pessoas melhores para o Senhor. É o que nós oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam: amém. Deus abençoe, meus irmãos.